Graça e paz, meus irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar só uma pausa hoje nos Salmos e nós estamos chegando ao período de escolhermos os novos líderes ou continuar alguns que já estão nos cargos. Eu queria falar um pouco nessa manhã sobre alguns princípios bíblicos para que nós possamos viver bem aqui na terra, tá? Princípios bíblicos para que nós possamos viver bem aqui na terra. E esses princípios para que nós possamos viver bem aqui na terra é viver bem na horizontal e na vertical, de cima para baixo e na horizontal, uns com os outros. E é muito interessante. Vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia. Lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 8. Bota bem aqui. Vai ser só em cima desse versículo que nós vamos trabalhar nessa manhã, trazendo alguns outros para complementação. Filipenses 4, 8. Filipenses 4:8. Eu gostaria de ler juntamente com a igreja. Vai estar aqui, mas abra sua Bíblia, deixa ela aberta, tá, para a gente acompanhar. Mas eu queria ler com toda a igreja. Está aqui postado no Data Show, para que a gente pudesse ler num só coro, num só sentido. Vamos lá, igreja. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Isso aqui é para conduzir a vida do crente. Princípios, valores, ou literalmente aqui, doutrinas estabelecidas por Deus. Esses princípios são estabelecidos por Deus, aonde nós encontramos ele? Na Bíblia. O maior instrumento para nós sabermos aonde vai direcionar as nossas vidas está aqui, na sua palavra de Deus. Na palavra de Deus. A gente leu aqui, esses princípios aqui vai conduzir as nossas vidas, na relação uns com os outros e na relação com Deus, tá? Aonde nós encontramos eles? Na Bíblia, tá certo? E nós temos que praticar. Não podemos deixar de praticar. Não podemos ser só ouvintes, não. Mas nós temos que praticar cada um deles. Ele deu aí 5 princípios, tá certo? 5 princípios. Outra coisa importante sobre os princípios bíblicos, tá? Doutrinários deixados por Deus, é que eles são imutáveis. Não muda. Não muda, eles são inegociáveis, tá? Então eles são eternos, imutáveis, inegociáveis. Eu não posso abrir mão deles, não. É eles que vai conduzir a minha vida. São esses valores, esses princípios. Por isso que nós temos que valorizar ao mesmo tempo, encontrando ele na Bíblia, valorizar o estudo da palavra de Deus. Porque assim, às vezes há uma desarmonia na vida cristã. Ou eu leio muito e oro pouco, ou eu oro muito e leio pouco. Não, tem que ser o equilíbrio. Oração e palavra, e viver através desses princípios. Porque esses princípios aqui são eles que vão moldar as nossas vidas nessa caminhada. Por isso nós temos que colocar em prática. É interessante que princípios e valores, eles são diferentes de costumes. Costumes vêm de uma época, de uma cultura, ou são coisas ocasionais. Eu, na pregação passada, eu falei do véu. O véu era para aquela cultura, daquela época. Por quê? Porque tinha, naquela cidade, onde tinha o templo da deusa Diana, as prostitutas, elas raspavam a cabeça. Só que muitas delas eram o quê? Alcançadas. E quando elas chegavam, elas usavam o véu.
E ao mesmo tempo Paulo proibia qualquer mulher de cortar o cabelo curto naquela época. Então ali era um costume, não era uma doutrina, não era um princípio, tá certo? Outra coisa que a gente vai ver aqui sobre costume era o que os fariseus faziam. Eu vou pedir a Diego para colocar bem aqui, Mateus 15:2. Mateus 15:2. Você vai olhar aqui que aqui era um costume e um mau costume. Olha o que ele diz, ó. Eles vão dizer assim, ó, porque os seus discípulos, está aqui, tá? Porque os seus discípulos transgridem, ó, a tradição dos anciãos. Era uma tradição, era um costume, ó. Pois não lavam as mãos quando comem. Lavar as mãos antes de comer é uma questão de higiene, mas não um princípio bíblico que rege as nossas vidas. Não é, nunca foi. Por higiene, tá? Eu vou lá, lavo as mãos. Na outra lá, Samuel. Na outra, Samuel. Está fechado aí. Na outra lá. Na outra, Samuel. Então o que é que acontece? Isso era costume, tá? E é interessante aqui o que é que Jesus diz, ó, matando a hipocrisia deles. Coloca bem aí, Diego, o verso 3 até o verso 6. Jesus vai regular para mostrar que eles estavam sendo hipócritas. Olha o que é que Jesus disse, ó, por que é que vocês não lavam as mãos? Jesus lhes respondeu, porque vocês também transgridem o mandamento. Agora sim, eles estavam transgredindo o mandamento, tá? De Deus, por causa da tradição de vocês, por causa do costume de vocês. Verso 4, Diego, olha o que é que diz, verso 4. Porque Deus disse, ó, honre seu pai e sua mãe, e quem maldizer seu pai e sua mãe, seja ele punido de morte. Deixa bem aí, Diego, a gente passa já para os 5 e 6. O que era que estava acontecendo? Lavavam as mãos antes de comer, mas não honrava pai e mãe. Quebrava o mandamento de Deus, quebrava a doutrina estabelecida por Deus. Jesus vai lá, ó, na veia, na jugular. Vocês são hipócritas. Olha o que ele diz, verso 5, Diego. Verso 5, Diego. Olha o que ele diz. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor. A hipocrisia era tão grande desse pessoal, preste bem atenção, gente. Era tão grande a hipocrisia deles, que eles viviam arregados, que o que era que eles faziam? Diziam, não. O dinheiro que eles recebiam, eles mentiam, diziam, eu vou dar de oferta para o templo, em vez de honrar pai e mãe e ajudar nas necessidades básicas dos velhos, dos idosos daquela época. Não honravam pai e mãe, quebravam a lei de Deus, quebravam o mandamento e ainda mentiam. Diziam assim, ó, o dinheiro que eu estou pegando aqui é para ofertar na igreja. Olha o que Jesus vai dizer para a gente fechar, verso 6, Diego. Verso 6. Esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa dos costumes, das tradições de vocês. A questão deles era a mentira enraizada no coração deles. Ele dizia, não, eu estou tirando aqui, não vou honrar meu pai e minha mãe. O dinheiro, eles nunca doaram para o templo. O dinheiro que eu tenho aqui é para ofertar, para manter a obra. Mentira. Jesus quebra essa mentira aqui, ó. Esse não precisará mais honrar pai e mãe, os seus pais. E assim vocês invalidam, quebraram a palavra de Deus por causa dos maus costumes, das suas tradições, das suas hipocrisias. Era isso que eles viviam, hipócritas. Então, princípios, eles são estabelecidos por Deus, a gente viu aqui. Qual era o princípio que Jesus queria que eles obedecessem? Honrem teu pai e tua mãe. Então, esses princípios, eles são o quê? Eternos, inalteráveis, imutáveis, não tem negociação, não tem negociação, não tem negociação, a gente não negocia, foi isso que aconteceu com Pedro e João, pregando, Pedro vai lá, cura um coxo de nascença, quando ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, levanta-te em nome do Senhor. O que era que os hipócritas, os fariseus queriam? Que eles não pregassem mais a palavra, foram presos, chicoteados, e lá no capítulo 4 de Atos,
João e Pedro vão dizer, ó, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não. Por quê? Porque os princípios estabelecidos são inegociáveis. Quer nos prender, nos prendam. Mas nós não vamos negociar os nossos princípios. Não vamos negociar. O primeiro aí, tá? Voltando para Filipenses, vamos para o primeiro princípio, que ele deixou aqui, a verdade. Filipenses 4:8, olha o que é que ele diz aí, sua Bíblia está aberta, né? 4:8, olha o que é que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então esse é o primeiro princípio, a verdade de Deus, a verdade estabelecida por Deus. Por quê? Porque nós vivemos no mundo, meus amados irmãos, de coisas ilusórias, coisas passageiras, coisas enganosas. O crente é fácil de se enganar, fácil de se iludir, mas aquele que anda com esse princípio da verdade, ele vai estar mais abastecido. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que inverte a verdade de Deus, que inverte os valores deixados por Deus. Eu vou te dizer uma coisa, o mundo promete coisas que ele nunca vai te dar, nunca vai te dar. Quem ofereceu todos os reinos da terra a Jesus foi o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar. Então muito cuidado com as oferendas aí, mantenha-se na verdade, somente na verdade. Esse mundo está oferecendo coisas que não podem, ele não pode cumprir isso para nós. Diego, 2 Coríntios 13:8, olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Coríntios 13:8, preste bem atenção, como nós temos que viver com a verdade. 2 Coríntios 13:8, olha o que é que ele diz, ó. Vamos ler juntos, irmão? Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. É isso, a verdade de Deus. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. O que é que ele está dizendo? A verdade sempre vai prevalecer, é isso que ele está dizendo. Por isso que nós temos que viver com essa verdade. Coloca bem aí, só para a gente ver, e depois eu vou trazer um contraponto para a gente entender isso. Diego, Efésios 4:15, para a gente entender que nós temos que viver com esse princípio. Efésios 4:15, olha o que aqui diz, vamos ler junto, irmãos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é... Quando eu ando com a verdade, preste bem atenção, quando eu ando seguindo com a verdade em amor, aí eu vou fazer o quê? Eu vou crescer espiritualmente. Crescemos em tudo. Eu vou crescer, eu vou amadurecer. Em quem? Naquele que é a cabeça. Quem é ele? Está aí do lado, ó, Cristo. A verdade ela vai prevalecer. Muitas pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Por quê? Porque é mais difícil, é mais fácil o quê? Eu passar a mão na cabeça e eu concordar. Eu não posso passar a mão na cabeça, porque se eu concordar com o que não é verdade, eu estou compactuando com a mentira. E é isso que lá em Provérbios vai dizer, para depois eu trazer o contraponto. Provérbios, Diego, Provérbios 12:17. Porque onde a verdade não está, vai prevalecer o que? A fraude, a mentira, a fraude. Aonde não existe verdade, vai prevalecer o quê? Fraude, a mentira. Vamos ler juntos. Quem diz a verdade, mas o mentiroso, aquele que levanta mentiras contra o seu irmão ou contra qualquer outra pessoa, contra o seu semelhante, está a serviço da mentira, da fraude. Então, a verdade de Deus, ela tem que prevalecer. Vai doer, agora chame em amor e fale em amor. Às vezes é o modo de falar, meu irmão, não vá por esse caminho. O que é que acontece? Vocês estão lembrados do que foi que aconteceu com Safira? Estava prevalecendo, sabe o quê? A fraude. Eles fraudaram. Está lá em Atos, eu não vou ler porque senão vai esticar muito. Está lá em Atos 5, vocês leem depois. Pedro
matou Safira e Ananias. Por quê? Porque a fraude, eles não precisavam ter prometido nada a Deus, mas eles fraudaram, mentiram a Deus. E ela foi o quê? Coparticipante da mentira. Como ela foi coparticipante da mentira, o que é que acontece? Foram os dois para o saco, para a vala. Nós temos que continuar na verdade. A verdade, aquilo que Jesus disse, quando a gente conhecemos a verdade verdadeiramente, ela vai nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo. Eu não posso mais andar na fraude, no engano, na mentira, não. Não. Isso serve de aplicação na hora de olharmos para pessoas dentro da igreja, para escolhermos como nossos líderes. Voltemos lá para, continuando, o segundo princípio, para que nós possamos viver bem aqui na terra, uma vida de relacionamento do alto na vertical e na horizontal. O segundo princípio, está bem aí, na parte do versículo 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Primeiro ele falou da verdade, agora tudo que é respeitável, tá? Tudo que é respeitável aqui, tem algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias, tradições, que tudo que é honesto, ou então tudo que é nobre. Essas palavras no contexto original aqui no grego, elas estão associadas: honesto, nobre, respeitável, tá? No texto original elas se igualam, elas se juntam, elas se harmonizam, essas palavras. O que é o significado disso? Preste atenção como isso é forte aqui no grego. No grego, uma palavra tem um significado mais ou menos de 10 palavras às vezes. O significado disso aqui no grego vai dizer assim, isso aqui explica alguém que vive como se vivesse sempre no templo de Deus, sempre adorando a Deus. Ele está sempre na presença de Deus. É como se nós estivéssemos aqui somente adorando tudo que é respeitável. Então, o que é que o apóstolo Paulo quer trazer para nós? Na minha vida, tá? Na minha vida não há distinção se eu estou dentro do templo da casa de Deus ou se eu estou na minha vida secular. Não há distinção, não há duplicidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tudo que é respeitável, tudo que é nobre, como eu vivo dentro do templo, como eu vivo dentro da casa do Senhor, eu vou viver também lá fora, atrás das quatro paredes, fora das quatro paredes. Não há distinção. Por que não há distinção? Porque há oferendas aí fora, as coisas triviais, passageiras e banais, superficiais, atrativas, que está o quê? Querendo abraçar o crente. Para quê? Porque aqui é um momento de adoração, é um momento de louvor. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Viva do jeito que você vive no templo. Não coloque duplicidade na sua vida. Aqui é literalmente viver de maneira digna. Isso serve para toda a igreja, serve muito mais para os obreiros e para o pastor. Vivam de maneira digna. Esses são os princípios estabelecidos por Deus para os cristãos, para que nós possamos andar de modo digno, de maneira gloriosa na presença de Deus. Não um agente duplo, né? A gente assiste muito filme, os jovens que estão aqui, né? Tem os agentes duplos, que às vezes ele está infiltrado num local e está dentro da igreja. Não existe aquela diferença, a duplicidade secular e espiritual. A gente tem que acabar com isso. Não existe duplicidade na vida do crente. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes santos. Então, sacerdotes, eu e você, irmãos e irmãs, aonde nós estivermos, nós vivemos o quê? De maneira digna. Nós temos que ter cuidado, principalmente os jovens. Cuidado, jovens. Cuidado com as atrações da internet. As mídias estão aí. Para destirar você, só precisa um like. É um like, é? É um like, né? Coraçãozinho lá. Aí pensa que a mulher está mandando um coração. Aí vai lá o garanhão. Tum! Está me amando. Aí cai.
É um apertar de dedo. Cuidado com as mídias. E para a gente que é homem, cuidado com os olhos, que é a candeia do corpo, homens. Cuidado. Os olhos são a candeia do corpo. Geralmente, onde o homem cai é quando ele olha. Davi olhou, cobiçou, adulterou. O homem tem... Isso é do homem. Isso é do homem. O homem tem que viver na vigilância. É da natureza dele. Fugir de toda a aparência do mal. Fugir, mas nós somos crentes, sim, mas o apóstolo Paulo disse que há uma luta, uma guerra dentro de nós. Então nós temos que ter cuidado, é muito cuidado. Por quê? Quando eu falo disso, para viver de maneira digna e respeitável, honesto, isso é modo de vida do crente. Nós temos que viver assim. Cristianismo é modo de viver, modo de ser, modo de falar, modo de andar e modo de se vestir. Se você entendeu, você não é mais o mesmo, porque causa isso aqui, ó. Causa isso. Completamente. Completamente. Eu já falei, eu lembrei que o pastor falou ontem. A transformação, aonde o casulo se transforma numa borboleta. Tá? E também a questão da metanoia, que é a mudança de mente, mudança de costumes, porque a mente está aqui, vai trazer isso, mudança em Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: aquele que rouba não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que cobiçava não cobiça mais, e aquele que está mentindo vai lutar para não mentir, e se mentir pede perdão a Deus. Ele passa para a terceira etapa, tudo que é justo, está aí, ó, vamos lá, Filipenses 4, o terceiro princípio bíblico. Ele diz primeiro, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro; segundo, tudo que é respeitável; terceiro agora, tudo que é justo. Tudo que é justo, a palavra no grego aqui é dikaios. E é isso, pastor. Aqui, nesse contexto, dikaios, o termo aqui, no grego, como eu disse, são palavras grandes. Uma palavra aí eles resumem a palavra. O que é que significa isso, pastor? O que eu dever assumido é dever cumprido. Isso é ser justo aqui, nesse modo. Dever assumido é dever realizado. Dever assumido é dever cumprido. Resumo: se eu falo, eu cumpro. Eu estou sendo justo. Se eu falo, eu cumpro. Eu cumpro. Tá? Por isso que a palavra de Deus, isso aqui Paulo já pega de Jesus. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que aprender. Quando é não, é não. Quando é sim, eu vou. Quando eu digo que vou, eu vou. Quando eu digo que faço, eu faço. É isso que ele está dizendo aqui. É isso. Por quê? Porque é muito fácil também a gente colocar o pensamento em outras coisas do mundo, esquecendo totalmente dos nossos deveres. 3 deveres, tá? Dever com a família, o dever com a igreja, esquecem totalmente, e os nossos deveres uns para com os outros. Por isso, eu tenho que dizer e fazer, eu tenho que falar e cumprir. É isso que ele está dizendo aqui. Tem pessoas que são verdadeiros leões. Leões. Fora da igreja. Dentro da igreja parecem uns gatinhos. A gente tem que servir, ser justo dentro da casa do Senhor, no serviço de Deus. É isso. Lembrando que é isso: Deus, família e igreja. Não mude a pirâmide, não. Não mude a pirâmide, não. Não mude. Por isso nós temos os nossos deveres também sociais uns com os outros. Eu lembro sempre de Jesus. Sempre, que é o nosso modelo. Crescia em graça, estatura, conhecimento e sabedoria. Diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade. É assim. É assim. E é interessante que o profeta chamado Abacuque, ele
deixa alguns ais, e os ais é de juízo para quem quebra esse princípio aqui, que é o princípio da justiça. É o princípio da justiça. Nisso aqui que significa. Eu queria ler com os irmãos. Coloque bem aí, Diego. A gente vai versículo por versículo para me dar só uma pincelada. Tá? Abacuque 2, a partir do 6. Esses ais aqui são de juízo. Por quê? Porque muitos estão quebrando esse princípio aqui. Quebrando essa doutrina aqui. Olha o primeiro aqui. Ele diz assim, ó. Ele vai dizer assim, Abacuque 2,6. Ele diz, ó: não é fato que todos esses povos proferiram contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, primeiro, ai daqueles que acumulam o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. O primeiro ele está dizendo, ai daqueles que acumulam o que não é seu. Ai daquele, ele traz um ditado pagão e traz e coloca como doutrina. Por quê? Porque isso é a quebra da justiça. Isso é a quebra da justiça. Então o que é que ele está dizendo aqui, ó? Ai daqueles que acumulam coisas ilícitas, coisas que não são suas. Verso 7, Diego, verso 7, esse é o primeiro ai, o ai é de juízo, serão julgados. Verso 7, será que não se levantarão de repente contra vocês os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você temer? Você lhe servirá de despojo. Verso 8, olha o segundo aí, o segundo ai de dor. Verso 8, Diego, olha o que é que ele diz, ó. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os moradores. Verso 9, Diego. Verso 9, olha o que ele diz. Ele diz, ó, o segundo ai de juízo, ó. Esses ais são tudo de juízo. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. É a quebra da justiça de Deus. É a quebra do princípio de ser justo. Ai daqueles que acumulam o que não é seu, bens mal adquiridos. Coisa ilícita, roubei, não é meu. Ou furtei, não é meu. Ou ganhei de uma forma que não agrada a Deus. Isso é um ai de juízo. Ai de juízo. Ele vai dizer, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, quer pompa, quer prazer, a fim de se livrar das garras do mal. Ele dá um ai de juízo. Terceiro, coloca aí, Diego, vamos lá, verso 10. Verso 10, o que é que ele diz? Os seus planos resultarão em vergonha, para que a sua casa, ao destruir muitos povos, você pecou, ó. Olha os ai de juízo. Você pecou contra a sua própria vida. Verso 11, Diego, para a gente terminar. Olha o que é que ele diz. Porque as pedras das paredes clamarão contra você. Olha o juízo aí. Contra você. E as vigas do madeiramento farão eco. Verso 12, Diego. Vamos continuar, até sair os outros ai. O outro ai aí. O ai de dor. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando de homens violentos. Ele está falando de homens maus, de homens que assassinam, que matam, que edificam uma cidade com sangue. Esses ditadores que estão aí fora do Brasil levarão a sua paga. Próximo versículo, Diego. Próximo versículo. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos, os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? Verso 14, Diego. Porque as terras se encherão do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Próximo, Diego. O outro ai aí. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a nudez. O que é que ele está falando aqui? Da imoralidade.
Ai dos imorais, ai daqueles que levam o homem a cair, ai daqueles que derrubam, porque eles quebram a justiça de Deus. Para frente, Diego, para o último ai, que é o da idolatria. Aí ele vai dando juízo. Você ficará coberto de vergonha, os mentirosos, os imorais aqui, ó. Em vez de honrar, beba você também e mostre a sua incircuncisão. A sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Os imorais serão julgados, os imorais não herdarão o reino dos céus. Versículo 17, Diego. Porque a violência contra o Líbano cairá, era o povo do Líbano que sempre foi imoral, cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Verso 18, Diego. Eu acho que é o último ai agora, olha o que é que ele diz. Para que servem os ídolos? O último ai, para os idólatras, tá? Para que servem os ídolos? Visto que o seu artífice o esculpiu. E de que serve a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos do mundo? Olha o ai agora, vamos lá, Diego, verso 19. Aí o último ai, para os idólatras. Ai do que diz a madeira. Não tem os que se curvam diante da madeira? Se curvam dentro de imagens? Aqui para eles o que é? Deviam ler Abacuque, né? Para saber. Deviam ler Abacuque. Leiam Abacuque, vocês que estão assistindo aqui, e se curvam diante de imagens. Ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Serão julgados. Serão julgados os idólatras. Aqui foi uma lista, né? Os ladrões, os imorais, os assassinos, os que levam o povo a cair, tudo isso quebrando a justiça de Deus. Os princípios estabelecidos por Deus. Voltemos lá para Filipenses 4. Vamos para o quarto princípio bíblico, para que nós possamos viver bem aqui na terra. O quarto, tá? O quarto é falando de pureza. Vamos lá, versículo 8. Olha o que é que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro. Pureza. Ele está falando aqui de pureza. Aquele que é moralmente limpo. No Antigo Testamento era aquele cordeiro que pegava para o sacrifício, limpo, sem mancha, sem mácula. Algo que é totalmente purificado. Algo que está pronto para ser oferecido a Deus. As nossas vidas podem ser oferecidas a Deus, como Paulo disse, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, puro. Nós podemos, no Antigo Testamento era uma forma de holocausto, o cordeiro sendo sacrificado porque era puro. Aqui pureza tem a ver com o quê? Com santidade, com purificação, com separação para a pureza. O cordeiro de um ano que era pego no Antigo Testamento, puro, limpo, sem mancha e sem mancha. Isso serve para a escolha dos obreiros, isso serve para a escolha das lideranças. Paulo diz, portanto eu quero que os bispos, os pastores sejam irrepreensíveis, puros. O que é que Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Separação para Deus, separação, não perfeição. Não existe perfeição na igreja, não existe. John MacArthur, entrou um cara, conseguiu entrar na igreja, aí, lá na igreja dos Estados Unidos, aí entrou e o cara valente, e aí ele disse, solta, a igreja é grande demais, aí o cara veio, vocês são todos hipócritas. Aí MacArthur olhou para ele, tem na internet. Aí ele disse, seja bem-vindo, tem mais uma cadeira para você, sente-se, seja bem-vindo, não tem ninguém perfeito aqui não, meu irmão. Aí ele sentou bem quietinho, assistiu o culto todinho. Foi acompanhado, alguns meses depois foi
convertido. É isso que Deus faz. Mas chegou lá, aí MacArthur disse: seja bem-vindo, há mais espaço para mais um. Não existe perfeição na igreja, não existe, tá? Não existe. Lembra o que foi que lá no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Aí Davi diz: os limpos de mão e os puros de corações. É isso, separação, pureza. E ele termina falando do amor, ou tudo que é agradável a Deus, o último princípio estabelecido. Olha o que ele diz aqui no verso 8, ainda o finalzinho, o último, vou ler todo, tá? Finalmente, irmãos, o primeiro que a gente viu: tudo que é verdadeiro, nada mais que a verdade senão em favor da verdade, tudo que é respeitável, tudo que é honesto, tudo que é justo. Nós temos que viver aqui, falar e viver o que nós dizemos, ser justo diante dos olhos de Deus, tudo que é puro, separado. E agora ele vai dizer tudo que é amável. Aqui não é o último ainda é tudo que é boa fama, tudo que é amável. Algumas Bíblias têm tudo que é agradável, tudo que agrada a Deus, tudo que é amável. Sucinta aqui amor uns pelos outros. Os crentes vivem pelo amor, tudo que é agradável, tudo que é amável. É isso que ele está dizendo aqui. Tenho que trazer um parênteses aqui, tá? Tem alguns irmãos que têm que curar os sofrimentos que tem nos seus corações, meus irmãos, porque tem pessoas que alimentam esse sofrimento aqui, e às vezes o coração fica perturbado. Nós temos que curar, tratar o nosso coração. E há outros crentes que, por causa do sofrimento, têm um coração amargurado, vivem na amargura, e em vez de atrair isso que é agradável ao Senhor, está trazendo para o seu coração amargura, ressentimento. Isso não é bom. Não é bom ressentimento, amargura no coração. O que é que nós temos que viver? Em tudo que é amável, em tudo que é agradável a Deus, e não alimentar coisas ruins no coração. Não posso alimentar, porque eu vou atrair o quê? Amargura, eu vou atrair ressentimento, eu vou ficar com aquela coisa pesada dentro de mim. Nós temos que ter paz nos nossos corações, paz com os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, independente das diferenças. Nós somos diferentes, não tem jeito. É uma digital para cada um, é um globo ocular para cada um, tudo diferente, mas as nossas diferenças acabam em Cristo. As questões têm que ser resolvidas. O nosso coração não pode estar contaminado pelo ressentimento e pela amargura, não. O modo de viver é em amor. A marca da igreja é o amor. A marca da igreja é a comunhão de Caios, comunhão, amando, vivendo, tendo mais momentos juntos, para que nós possamos saber o que é que os irmãos estão passando, para que nós possamos resolver. Às vezes é uma palavra que vai te colocar no eixo, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo. É isso que nós temos que fazer. E ele termina aqui no finalzinho dizendo tudo que é de boa fama, no final do verso 4. Então foram 6 princípios. A gente viu um versículo só, você tira-se várias coisas para você viver na vida, viver bem aqui na terra. O último aí, versículo 8, vou ler completo. Finalmente, irmãos, primeiro, tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é respeitável. Terceiro, tudo que é justo. Quarto, tudo que é puro. Quinto, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa reputação. É isso. Eu tenho que viver assim. Ter boa fama. Não é fama para ser um ídolo ou para querer likes. Não. Mas é ter boa reputação. Eu acho que vão até trocar essa palavra. Tudo que é de boa reputação, eu tenho que ter boa reputação. É isso. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Era um homem que tinha boa reputação no meio da sua comunidade. É isso.
Jesus disse que nós temos que ser sal e luz, boa reputação, boa fama, boa reputação no meio da comunidade eclesiástica, no meio da congregação, fora da congregação. Boa fama, boa reputação, é isso que nós temos que viver, para que nós não venhamos cair em desonra, cair no laço, na armadilha. Ter boa reputação, é isso que nós temos que viver. A pergunta que fica para a igreja é: como é que está a nossa reputação diante de Deus? Hoje, como é que está a nossa reputação diante de Deus? Para que nós possamos ter boa reputação diante do mundo. Como era a reputação de Eliseu? A gente lembra? Mulher, a sunamita, ali vai um homem de Deus. Hospedar ele na minha casa, manda fazer o quarto lá em cima para ele. Deus está olhando para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, eu creio que Ele está dizendo: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Boa reputação. Não para agradar, não. Nós agradamos a Deus. Mas nós temos que ter esse princípio aqui para vivermos bem na terra. E eu termino só com algumas aplicações para lembrar algumas coisas dessa carta. Essa carta é muito rica, dessa cidade, de Filipos. Essa cidade aqui foi onde aconteceu a conversão de Lídia. Paulo pregando, Lídia abriu o entendimento, foi convertida. Depois Lídia levou Paulo para sua casa. Adivinha o que aconteceu? Toda a casa de Lídia foi convertida. Que nós possamos viver assim, que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de boa reputação, de boa fama, de amor, de respeito e de verdade, de bom testemunho, para que nós possamos tentar em nome de Jesus, sabendo que é o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus disse: serão minhas testemunhas. Olha como é importante a boa reputação. Lídia se converteu. Se Lídia se converteu e a família dela se converteu também, há esperança para a sua família se converter também. Eu creio, não creio nisso aqui. Toda a sua família. Foi aqui também nessa cidade, onde Paulo e Silas, louvando a Deus, quebraram a prisão. A prisão foi derrubada. A importância do louvor. Nós temos que louvar a Deus com as nossas vidas. Foi nessa cidade aqui que as grades caíram, através do louvor, da adoração. Foram presos injustamente, açoitados injustamente, mas o que foi que eles fizeram? Louvaram a Deus com a vida deles. A prisão caiu, as portas caíram, a prisão toda caiu. Foi nessa cidade aqui também, logo após isso, que o carcereiro pegou a espada e foi se suicidar. E Paulo disse: não faça isso. E o carcereiro olhou para trás e reconhecia quem era Paulo e Silas e disse: o que é que eu preciso para ser salvo? É aqui, nessa cidade, onde Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Paulo foi pregar na casa do carcereiro, a família do carcereiro foi salva também. Não foi porque o carcereiro se converteu que a família se converteu, mas foi por causa da pregação que eles foram convertidos. E há esperança para aqueles que estão querendo tirar a vida hoje, infelizmente. Esse carcereiro, Deus libertou ele para saber que o suicídio não é coisa de Deus. Não é. Houve libertação para esse aqui. Já estava com a espada no pescoço, vou me matar. Paulo disse: não, há esperança. É nessa carta aqui, dos Filipenses, que ela é chamada a carta da alegria. Por quê? Porque está aí, você está com sua Bíblia na mão, capítulo 4, verso 4, olha o que ele diz, capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor.
sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Nós temos que, nossa satisfação tem que ser no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. É aqui nessa carta que o apóstolo Paulo disse: estou bem certo. Vamos voltar para a gente ver, para vocês marcarem, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 6, verso 6, olha o que é que ele diz, com sua Bíblia na mão aí: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-los até o dia de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele começou, ele finaliza, foi nessa carta, é nessa carta aqui que ele diz isso, que ele começa e ele termina, porque ele é bom. Não importa o que você esteja passando nessa manhã, fique com os olhos atentos no Senhor. É aqui nessa carta também que ele disse que ele não vive mais ele. Verso 21 aí, capítulo 1, verso 21. Capítulo 1, verso 21, que é que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, o apóstolo Paulo disse: eu vou para o céu. Morrer é lucro. O crente só muda de endereço, eu já disse isso. Morrer é lucro. Enquanto eu viver aqui, o viver para mim é Cristo. Que Deus possa abrir os nossos corações através dessa pregação nessa manhã, e que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar para sabermos de nossas responsabilidades familiar, Deus, família, igreja. Não mude. O trabalho, o restante são as demais coisas, para vivermos bem. Aqueles que não tiveram experiência pessoal com Cristo ainda, que você possa fazer que nem um carcereiro. O que é que eu preciso para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e sua família. Que você possa crer nessa manhã, você que não é crente ainda, ou então você que está afastado dos caminhos do Senhor, e você possa voltar, conduzido por Ele, São princípios doutrinários. Se a gente pegar esses 6 princípios aqui, pode ter certeza que nós vamos diminuir 95% os nossos erros e defeitos. Pode marcar aí. Se viver, só precisa pegar esses 6 aqui. A vida vai ser outra aqui na terra. Outra na terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos fazer a divisão de salas. Francisco vai ficar aqui. Os jovens vão ficar aqui hoje com o Francisco. E a turma de Ivan também vai ficar com o Francisco. O restante sobe com Maria Eduardo e os juniores lá em cima. Amém? Vou ficar com o Francisco aqui. Francisco vai tomar conta da sala todinha hoje. Tá bom, Francisco? Receba em nome de Jesus. Isso é bênção. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, porque nós vemos aqui os teus princípios deixados para que nós possamos viver bem aqui na terra. Uma vida, ó Deus, na vertical, ó Deus, olhando para o Senhor, para o alto, para o céu, porque sabendo que é o Senhor que deixou todos esses princípios aqui. Eles são estabelecidos pelo Senhor, e com eles nós vamos viver bem, vamos fazer escolhas melhores, inclusive escolhas, até aqui o crivo, para escolher, ó Deus, homens e mulheres, liderança segundo o teu coração. Que não venhamos, ó Deus, escolher com o nosso coração, que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Mas que nós possamos escolher segundo esses princípios aqui. Ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja. Que o Senhor abençoe cada mulher aqui presente, ó Deus. Algumas enfrentando algumas lutas com seus filhos ou netos. Que o Senhor possa prover, resolver. Porque a tua palavra aqui ela nos dá essas garantias, que o Senhor começou, o Senhor vai finalizar. E nós cremos, ó Deus. Nós cremos. A casa de Lídia foi toda convertida. A casa do carcereiro foi toda convertida. Vai, Senhor, de encontro a esses filhos, a esses netos, ó Deus, aos nossos familiares, parentes.
Tu sabes, Senhor, o coração deles. Trabalha também, ó Deus Todo-Poderoso, na vida dos nossos visitantes, congregados, que eles se sintam acolhidos, ó Deus, abraçados, amados. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida da tua casa, da tua igreja, nos faz, ó Deus, homens e mulheres melhores, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser justos, ter uma vida íntegra dentro e fora da igreja, dando nosso testemunho, ó Deus, separados, ó Deus, das oferendas que estão aparecendo aí, mas que nós possamos viver completamente para o Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar revestidos do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, revestidos do Senhor, revestidos de Cristo e também da armadura de Deus, para que nenhum mal venha sobre nós, nenhum mal venha sobre a nossa casa, nenhum mal venha sobre a nossa família. Direciona, ó Deus, as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo avanço missionário que aconteceu esse final de semana. Foi bênção para a glória do Teu nome. Abençoa aquela caravana de mais de 100 irmãos que estão seguindo, ó Deus, para Nazaré da Mata. Os leve em segurança, livre eles de todo e qualquer mal. Que os Teus santos anjos acampem ao redor daqueles ônibus, ó Deus. Que o Senhor seja os olhos, as mãos daqueles motoristas, aquelas mulheres idosas que estão enfermas, umas, ó Deus, praticamente vieram de bengala, cadeira de roda, para pregar o Teu Evangelho, não vieram, ó Deus, para passear. E cremos, ó Deus, que o Teu nome foi glorificado. Cremos que vidas foram alcançadas. Cremos, não, nós vimos, ó Deus, pessoas entregando a vida a Jesus. Que agora nós possamos cuidar como igreja do Senhor, ensiná-los, para que eles possam estar, ó Deus, verdadeiramente alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa cada aluno, ó Deus, agora que estão nas salas, ó Deus, conduz os professores, as professoras, departamento infantil que está sendo bênção na nossa igreja, todos os departamentos, ó Deus. Tua liderança, a tua casa, a tua igreja, fica conosco o restante desse dia, no restante dessa escola bíblica dominical, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, para que nós possamos viver esses princípios que foram ensinados aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, nos abençoa no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Estamos divididos em salas de EBD.